Boa noite, tudo bem? Como estão? Boa noite, tô pessoal aqui no chat. Quem está pela primeira vez, bastante gente pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, ok? Então, começando aí, gostaria de deixar aqui o meu boa noite a todos vocês. Vocês que estão aí acompanhando pela Rádio Amigo Espírita. Vocês que acompanham também pelo SoundCloud, baixando os áudios, ouvindo nos carros aí, ou enquanto fazem suas coisas em casa. E vocês que estão aqui pela primeira vez e vocês que já estão desde a primeira vez, o meu boa noite. Eu vou colocar aqui para vocês que acompanham aí pelo YouTube também, né? Depois, ó, a Cal Aciard está falando. Que legal participar assim. Estou acompanhando pelo YouTube, mas assim é bem melhor. E olha que nem começou, hein? Isso só pela conversa que tem aqui no chat. Tá bastante gente acolhendo. Então vamos lá, como de costume. Uma boa noite para Rosita de Blumenau. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. A Estela de Los Angeles. Aqui também tem a Socorro de Paulista, em Pernambuco. A Deise e a Andréia, ambas do Rio de Janeiro. A Silvana de Jundiaí. O Dom Jorge de Guapimirim. A Silvia de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. O Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. A Edna de Suzano, em São Paulo. O Roberto, lá do Japão. A Luciene, vou colocar aqui, ó. A Luciene, de São Gonçalo do Sapucaí. Talvez eu esteja aí de novo em novembro, viu, Luciene? A Cristina, de São Mateus, no Espírito Santo, que já retornou do ABC. Pedro Roberto, de Florianópolis. A Mauralice, de Goiânia. O Sebastião, de Cornélio Procópio. A Virgínia, de Porto Alegre, que está cuidando do neto e acompanhando o estudo. A Janete, de Tijucas, também sempre aqui. A Rita, de Juiz de Fora. A Noêmia, de BH, e a Wanda, de São Paulo. A Andréia está emocionada aqui. E a todos vocês que não falam o nome, mas estão sempre aqui, o meu muito obrigado e o meu boa noite. Para quem não está acompanhando, se você está acompanhando esse estudo pela primeira vez no YouTube, tá? Esse aqui é o 22º. Dá para voltar lá atrás e assistir desde os primeiros. Esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização é da Rede Amigo Espírita, fornecendo os meios de divulgação e essa plataforma do Hangout. E eu sou Vitor Antenori Rossi. Falo aqui de São Paulo. E também mandar um boa noite para a Bárbara de Taboão da Serra e a Rosimari de Brasília. Esse é o encontro de número 22. Estamos no capítulo 2, Equipamentos Existenciais, no subtópico 2.4, o Ser Emocional, parte 2. Iniciando, eu gostaria apenas de deixar aqui uma fala, porque eu sei que algumas pessoas, como o Roberto, por exemplo, só acompanham o começo do estudo, depois tem outros afazeres. No dia 28, que será no próximo, pelo que eu percebi, o material que encerra o Ser Emocional é um pouco reduzido, tá? Então, talvez não dê para ocupar essa 1 hora toda. E eu não quero começar o tópico de número 3. Então, na semana que vem vai dar para abrir um pouco mais para responder perguntas, ok? Claro, relacionadas ao texto, né? Não são perguntas de origem básica, né? O que são espíritos, o que acontece se eu estiver num processo obsessivo, não é nesse sentido. Perguntas relacionadas às dúvidas trazidas pelo livro, tá? Naturalmente, aquelas que nós já conversamos também, não adianta tentar explicar uma coisa que está lá na frente. E aí, no dia 4 de agosto, não terá o estudo, ok? Na semana do dia 4, tiraremos uma folga aí, porque o dia 4 é meu aniversário, então eu tenho alguns planejamentos, então não terá o estudo na semana do dia 4, ok? Já podem ir se programando aí. Semana que vem normal, com mais abertura para perguntas, e no dia 4 não haverá o estudo. Então, para que nós retomemos, nós tínhamos falado na semana passada da emotividade, tá? Dividido quando a emotividade é embotada, quando a emotividade é exaltada, é indiferente
é apaixonada e é estimulada, quais são os pontos onde nós podemos observar isso, ok? Isso aí está tudo no estudo da semana passada. Então, só para nós lembrarmos, nós temos essas capacidades de evolução da emotividade, e a melhor considerada por essa obra é que a emotividade seja estimulada através de objetivos enobrecedores, estabelecendo paradigmas e patamares de autorrealização. E isso nos integraria aos mecanismos da vida. Estar apaixonado pode levar a uma ilusão. A indiferença pode nos fazer não perceber as necessidades do outro e também não aprender com essas experiências. A exaltada nos faz perder a diretriz do comportamento e deturpa manifestações de carinho. E a embotada não registra as manifestações da afetividade. Então, a emotividade estando nesses níveis, nós começamos o trabalho de hoje. O pessoal está cobrando a transmissão da festa, querendo o bolo aqui. Não, a Tânia de Rio Preto, o André de Campo Grande. Né? Calma que ainda tem 2 semanas até lá. Então vamos lá, direto na obra. Nessa natural escalada para os níveis da consciência lúcida ou de transcendência do ego, a caminho da conquista cósmica, através das suas diferentes etapas, é justo examinar-se: a. Como se reage diante de si próprio. B. Qual a conduta em referência ao próximo. E C. De que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Tá? Então, nessa natural escalada para os níveis da consciência lúcida. Lúcida é aquilo que tem luz. Aquilo que tem luz é o que não está acometido pela sombra. Tá? Então, implica esse desenvolvimento dos aspectos que estão na nossa sombra, né? E transcendência do ego, quer dizer, ultrapassar, né, transcender o ego e alcançar essa individuação, quando nós não ficamos presos apenas a essas necessidades egóicas, mas alcançamos a plenitude do si eterno. Isso nos levará em direção a conquistas cósmicas, e estas etapas, aí eles colocam o seguinte, os autores colocam o seguinte, que nós podemos nos ajudar fazendo essa análise. Como se reage diante de si próprio, qual a conduta em referência ao próximo e de que forma desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Continuando. No primeiro caso, torna-se essencial a análise cuidadosa a respeito das reações emocionais diante dos desafios: cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio, inveja, que decorrem do primitivismo moral do ser, ainda aferrado a complexos de inferioridade, de superioridade e aturdido por conflitos que remanescem da consciência de culpa. Então eu vou voltar aqui, ó. Qual que é o primeiro? Como se reage diante de si próprio, né? Como eu reajo diante de mim mesmo. Então, este primeiro para que eu faça essa análise de forma mais tranquila, como eu estou reagindo diante de mim mesmo, o ponto principal que eles colocam é observar quanto desses comportamentos estão se repetindo. Se eu sinto muita cólera, aquela raiva absurda, vontade de quebrar tudo. Se eu sinto muito ciúme, se eu sou uma pessoa ciumenta, ou se eu não sou uma pessoa ciumenta, eu estou namorando uma pessoa ciumenta, eu estou aceitando o ciúme de outra pessoa, sendo submisso a ele. Se eu guardo muita mágoa, se eu revido muito as agressões, se eu preciso sempre me vingar, se eu sinto muito ódio, ou sinto ódio com muita facilidade, e se eu sinto muita inveja. Ou se não muito, né, mas em que ponto isso está me afetando? Tá? Eu vou colocar aqui um ponto até relacionado à inveja, porque eu partilho uma experiência pessoal, quando na faculdade houve uma eleição para definir qual seria o aluno escolhido para ser o representante máximo dos alunos na faculdade. E eu entrei nessa competição pelo ego. Eu estava com 21 anos e eu entrei completamente pelo ego. E tinha uma outra garota totalmente preparada para o cargo. Ela tinha estudado aquilo, ela tinha um monte de literatura. E quando eu olhei tudo que ela tinha, eu senti inveja, porque eu não tinha aquilo. Mas eu também não tinha disposição na época para construir aquilo que ela tinha. E nem a humildade de me afastar
e deixá-la ficar com o cargo. Mas eu trabalhei a oratória e consegui convencer as pessoas que iam votar a votarem em mim. E eu acabei ganhando, e 15 dias depois eu tive que desistir do cargo porque eu não sabia o que fazer lá, né? Foi puro engodo, foi pura falácia, demagogia. Então, assim, a minha motivação foi pela inveja. Eu não atrapalhei só a minha vida, eu atrapalhei a vida de uma pessoa que sabia o que estava fazendo e atrapalhei a vida de uma instituição que precisava de um representante entre os alunos. Então, eu atrasei o andamento daquilo num processo de 2 meses. Então, eu tô colocando essa partilha para que você aí possa se identificar, né? Será que em alguns pontos a inveja não está te movendo? Será que essa promoção que você busca no seu emprego realmente é o que você quer? Você vai aguentar lidar com mais carga horária, ficar mais longe da sua família, mais pressão? Ou será que você só quer competir com alguém que é do seu setor? Será que você não fica facilitando as coisas para o seu filho porque você tem inveja da forma como ele ama o pai dele? Você é a mãe, então agora eu vou facilitar um pouco mais porque ele vai achar que eu sou mais legal que o pai. A base dessas coisas está muitas vezes na inveja, mascarada em outras questões, mas é importante ficar atento a isso, tá? Não fique pensando na inveja só, eu quero o carro que o outro tem. É uma coisa muito mais essencial. Todos esses temas aqui, né? A inveja, o ciúme, a mágoa e tudo mais. Que decorrem do primitivismo moral do ser, ainda aferrado a complexos de inferioridade, de superioridade e aturdido por conflitos que remanescem da consciência de culpa. Então, quanta informação tem aqui, né? Complexos de inferioridade, complexos de superioridade e conflitos que remanescem da consciência de culpa. Porque eu tenho medo. O indivíduo tem medo quando ele tem culpa. Porque ele, mas e se essa culpa for inconsciente? Aí tem um medo, pode se transformar até numa fobia. A pessoa que tem fobia de ser assaltada, a pessoa que tem fobia de ser estuprada, a pessoa que tem fobias específicas de sofrer agressão, ela já pode ter uma reminiscência, tá? Não é uma regra, mas ela pode ter uma reminiscência de culpa aí. Como eu sei que existe uma lei e que essa lei vai cobrar as minhas ações, eu sei as ações que eu cometi. Então é natural que eu comece a temer a punição. E eu fico só esperando acontecer. Então tem muita gente que já traz isso em si mesma. Quando a vida dá aquela estabilizada e fica tudo bem, automaticamente ela já pensa, agora é só esperar que alguma coisa vai dar errado. Sempre que eu fico bem, alguma coisa dá errado. Isso já é um conflito trazido pela culpa. Conflito por quê? Porque a satisfação e o prazer não podem ocupar espaço na minha vida. Quando eles chegam, imediatamente eu sei que eles vão se retirar por conta de alguma tragédia ou de alguma perda. E eu fico sempre preso nesse conflito. E algumas pessoas chegam ao ponto de temer o sucesso, de temer o prazer. Nem vai atrás, porque a hora que der certo, já sabe que vai perder de novo. Falta-lhes resolver esse problema consigo mesmo, da culpa principalmente. Continuando no livro. O trabalho por libertar-se desses verdadeiros verdugos do eu superior torna-se imprescindível ao desenvolvimento da emoção, ao seu engrandecimento, para estabelecer a seguir as linhas de manifestação equilibrada. Linhas de manifestação equilibrada. Tá? Então, é imprescindível que nós façamos um trabalho para nos libertar destes empecilhos, dessas questões que nos impedem de crescer, que estão entre essas principais que foram citadas: o ódio, a mágoa, a vingança, o revide, o ciúme. Não adianta, assim, por mais que o indivíduo queira acreditar que o ciúme é uma coisa bonitinha, que o ciúme é uma demonstração de amor, não é. Tá? O ciúme é um desequilíbrio. E quanto maior for o ciúme, maior é o desequilíbrio. Não tem outra explicação para isso. Não é segurança, não é proteção. Todos esses discursos são discursos de racionalização, que é um outro mecanismo de defesa trazido por Freud. Racionalização. Quando eu fico tentando achar argumentos racionais para explicar o irracional, para explicar o que é errado. Não, eu sei, eu bebi, eu gastei todo o meu dinheiro, mas é que minha vida estava difícil, minha esposa brigando em casa, então eu acabei tomando cerveja. Isso é racionalizar. O indivíduo continua sendo alcoolista, continua precisando de ajuda. Então o ciúme não é uma coisa bonitinha, tá? O ciúme é um indício de desequilíbrio
E como tudo que não é tratado tende a crescer, o ciúme também tende a crescer. Então esse cara aí, essa menina que você está namorando agora com um mês, que fica querendo saber com quem você está falando no celular, com 2, 3 vai estar mexendo nele. Com 6, 7 talvez já esteja te estapeando ou começando a te ofender. Porque a tendência é crescer. Ninguém mostra o que é de verdade no início. E se você está num relacionamento há 10, 15 anos e o ciúme não diminuiu, então realmente há um desequilíbrio aí crônico e cabe a você saber o que é melhor para você nesse momento, tá? Mas não veja o ciúme como algo bonitinho. Está relacionado a esse primitivismo do ser. Então, isso vai trabalhar, tá? Libertar-se dessas questões vai permitir o desenvolvimento da emoção, o engrandecimento dela, e aí nós vamos conseguir estabelecer uma manifestação equilibrada. O que é essa manifestação equilibrada? A minha emoção vai se manifestar de maneira equilibrada, nem exaltada, nem indiferente. Ela vai se trabalhar estimulada, ela vai trabalhar positivamente. Tá? Não vai ter ausência de emoção e nem o excesso. Né? Vai ter um equilíbrio entre ela e a razão. Por quê? Porque o que gera muitas vezes a culpa, esse conflito moral, é justamente aquilo que eu sei que devo fazer quando eu comparo com o que eu faço. Eu sei que eu não devo fazer isso, mas eu faço. Eu sei que eu não deveria pensar assim, mas eu penso. Tá? Quando a razão passa a aplicar um conceito natural, eu não estou lutando porque eu evoluí, eu não tenho problema em não fumar, eu não tenho problema em não olhar para outra mulher fora do casamento, isso é uma coisa que não me pega, aí a minha razão está equilibrada, a minha emoção também vai estar equilibrada, tá? Então não vai mais ter aquele discurso falho, como nós já vimos aqui, de que a carne é fraca, de que eu estava num momento de fraqueza, não tem nada disso, tá? Isso é coisa de espíritos que ainda estão se descobrindo, né? Obviamente eu não estou me colocando fora disso, né? Essas oscilações, esses desequilíbrios, essas fraquezas e essas recaídas são naturais de quem está tentando ficar em pé. A Noêmia pergunta: a mágoa vem quando a emoção está desequilibrada? A mágoa vem principalmente quando eu imagino que o outro me deve algo. O que magoa é o ego. Então eu vou pensar assim: você, Noêmia, peraí. Você, Noêmia, nós somos parentes ali, ou então nós somos amigos, fizemos faculdade juntos, vamos supor. E eu, Vitor, fico achando assim, não, eu sou bom demais para ser verdade, né? Eu sou uma pessoa boa, eu faço tudo do jeito certo, eu ajudo todo mundo. E aí, de repente, lá no final, quando tem que fazer um trabalho, tem que fazer uma monografia, né? Uma monografia não, mas um TCE, um TCC, você não me quer no seu grupo. E aí eu fico magoado. Mas como assim? Eu ajudei ela o ano inteiro, agora a base disso eu sinto que você me deve algo. A mágoa sempre implica que o outro me deve algo. Né? Então não era amor. Porque se eu te dou alguma coisa por amor, por carinho, eu estou te dando. A mágoa implica empréstimo. Se eu me sinto magoado por conta de algo que alguém fez comigo, eu na verdade considero que essa pessoa me deve e não pagou. Não, ela tinha que sair comigo, não com os outros amigos. Ela não podia ter feito desse jeito. E aí tem mãe ficando magoada com o filho. Poxa, filho, eu cuidei de você, te fiquei nas horas mais difíceis, agora no divórcio você quer ficar com o seu pai. Quer dizer, fica magoada porque sente que deve. Tá? É materialista isso. Eu coloco uma expectativa no outro, o outro frustra essa expectativa porque ele tem o livre-arbítrio, ele não é obrigado a nada, e aí eu fico magoado porque eu sinto que aquela pessoa não olhou para mim com a grandeza que eu penso ter. Tá? Então a mágoa naturalmente representa sim um desequilíbrio emocional, porque o indivíduo está buscando no outro uma recompensa que ele deveria encontrar em si mesmo. Então aqui, ó, nota do expositor, eu fiz um resuminho aí para ajudar. Das minhas reações para comigo mesmo, que é a primeira instância colocada por eles. Causa: primitivismo moral do ser. Havendo primitivismo moral do ser, qual é o efeito?
geração de complexos de inferioridade, complexo de superioridade e consciência de culpa. E quais são os comportamentos das pessoas que sofrem disso? Cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio, inveja. Claro que aqui tem outros, tá? Mas esses são os que eles trouxeram na obra. Então, se eu estou atuando com cólera, com ciúme, com mágoa, com revide, com ódio e com inveja, então eu estou sofrendo as influências de complexos de inferioridade ou de superioridade, entre outros, e consciência de culpa. E a causa disso é o primitivismo moral do ser. Por que eu grifei o moral? Porque é moral, não é intelectual. Tá? É o que muitas pessoas confundem às vezes. Pô, mas eu tenho um PhD fora do Brasil. Sinto muito. Moralmente, você pode estar comparado a um aborígene se o que acontece dentro da tua sombra, se é o que acontece lá no teu íntimo, for, na verdade, aborígene. Se não houver um campo de civilidade em você, você conseguiu esse PhD fora do Brasil, passando os outros para trás, bajulando, propina, convencendo pessoas a te ajudarem de formas escusas, então você não tem nada de desenvolvimento moral. O teu desenvolvimento é meramente intelectual, e da mesma parte pode ter uma pessoa que não consegue falar nem a língua portuguesa, mas que moralmente é bem evoluída, tá? Consegue respeitar o seu espaço, respeita a própria pobreza, tá lá passando fome, mas se acha dinheiro no chão, procura entregar para o dono, nessas questões aí que o espírito vai estar evoluído moralmente. Então você não vai ver, ou pelo menos vai ser muito difícil que veja, aquelas pessoas como o Divaldo Franco, por exemplo, surtar em cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio, inveja. É difícil ouvir histórias nesse sentido desses seres, de Chico Xavier. Você lê o André Luiz, você percebe que ele tinha essas instâncias nele, depois que ele chega lá, ele percebe o quão pequeno ele era comparado ao mundo espiritual, tá? Então fica aqui. Essas são as reações negativas. Então, o que fazer? Porque aqui perguntaram como curar-se, né? Eu não lembro quem foi, deixa eu ver. A Noêmia também. Das minhas reações para comigo mesmo, então. Causa: análise cuidadosa das relações emocionais. Efeitos: libertação do eu superior e desenvolvimento da emoção. Comportamentos: manifestações equilibradas, tá? Então, por isso que eu fiz esse resumo, para ficar mais didático. Se eu faço a análise cuidadosa das relações emocionais, eu transformo isso na causa. O efeito natural dessa análise é a libertação do eu superior e o desenvolvimento da emoção. Da noite para o dia? Não, mas passo a passo. E aí, naturalmente, onde eu vou enxergar isso? Nos comportamentos com manifestações equilibradas, tá? É aquela pessoa que você tenta instigar, não, mas você vai deixar barato, se vinga, não preciso disso não, vou para casa, tem meus filhos lá. E aí, às vezes, o indivíduo fica mais revoltado ainda, né? Você é um banana, você é isso, você é aquilo. Fica tentando transformar o cara no ódio que ele não pode manifestar, né? Então, esses indivíduos são os que se manifestam de forma equilibrada, ok? Então, no que se refere a reações comigo mesmo, só para deixar isso bem mais claro, se existe um primitivismo moral, eu vou ter complexos e consciência de culpa, e os meus comportamentos vão ser cólera, ciúme, mágoa, revide, ódio e inveja. Para que eu comece a resolver essas situações, eu devo fazer uma análise cuidadosa das minhas relações emocionais. Com isso, eu vou libertando o meu eu superior e desenvolvendo a minha emoção, e aí eu começo a ter manifestações comportamentais mais equilibradas. Ok? Então, vamos lá. Continuando. No segundo caso, as reações diante do próximo serão resultado do hábito de como enfrentar situações inesperadas, fenômenos novos, jogos psicológicos desconhecidos, para que os conflitos não se expressem em forma de retraimento, suspeita, narcisismo, aparência de conhecedor de toda a verdade, medo, loquacidade, presunção instigante. Então, nós vimos ali das manifestações comigo mesmo, e aqui o segundo caso são as manifestações para com o próximo.
Tá? Então, ó, as reações diante do próximo serão resultado do hábito de como enfrentar situações inesperadas. Vamos começar por aqui. Como é que você está resolvendo situações inesperadas? Falando, não acredito, não é possível que isso esteja acontecendo, só comigo, eu devo ter jogado pedra na cruz, eu tenho muito azar. Tá? Quando o indivíduo já está manifestando dificuldade de lidar com adversidades, ele já está mostrando um desequilíbrio. Tá? Então eu começo a perceber por aí, como é que eu lido com essas situações? Por quê? Porque muitas vezes quem vai me trazer notícia ruim é o outro. Entendeu? É o outro, é o marido ou a esposa que vão falar que, ó, estourei o limite do cartão de crédito, então, ó, eu bati o carro. Vem do outro, a escola ligando para falar, ó, seu filho vai ser suspenso porque ele bateu numa criança aqui. Então, se nessa hora eu não tenho habilidade de lidar com isso com calma, aí eu acabo surtando, né? Quando o outro bate no meu carro e dá uma ralada no para-choque, o cara já quer descer armado, matando e por aí vai. Tá? Fenômenos novos, jogos psicológicos desconhecidos, porque aí os conflitos não se expressam em forma de retraimento, suspeita, narcisismo, aparência de conhecedor de toda a verdade, medo, loquacidade, presunção instigante. Tá? Então, deixa que eu estou lendo o chat aqui. Continuando. A insegurança pessoal responde pelo descontrole da emoção na conduta do relacionamento com outras pessoas. Então, aqui. A insegurança pessoal responde pelo descontrole. Por isso que eu grifei o responde, tá? Se você tem um descontrole da emoção na conduta com outras pessoas, então a base disso, segundo os autores, está na sua insegurança pessoal. Novamente, o que é a segurança pessoal? Eu tenho que ter bases sólidas onde eu possa me ancorar, onde eu possa aportar. Se eu não tenho, aí eu fico inseguro. Né? O palestrante inseguro é aquele que não tem bases teóricas suficientes. A mãe insegura é a mãe que não tem base teórica suficiente. O que isso significa? Que tem muita mulher aí que está grávida, engravida, vai lá, pega o teste, pô, engravidei, legal, você mãe, mas não vai ler um livro sobre o primeiro ano do bebê, não vai ler sobre gestação, não vai aprender as dificuldades do parto, não vai aprender a conhecer o próprio corpo. Por quê? Porque a mãe ajuda, porque a tia ajuda, porque a vizinha ajuda. Aí ela vai assim, acomodando. Aí quando o bebê nasce e dá um qualquer coisa de madrugada, fica ligando para a mãe, fica ligando para todo mundo e demora muito para se tornar mãe. A mesma coisa o expositor. Bom, eu vou lá, eu estou morrendo de medo, eu não vou dar conta de dar essa palestra. Você vai dar conta de dar essa palestra. Tá? Não fica com esse medo. Vai lá, comete o erro, passa vergonha, se é o que você teme que vai acontecer, mas aprenda com isso. Então, se alguém for me chamar para dar uma palestra sobre este livro aqui, eu tenho condições de falar 50 minutos. Eu falo 1 hora por semana. Eu não preciso ter medo disso. Agora, se me chamarem para um livro que eu não conheço, aí é natural que eu vou ter medo. Que eu vou gaguejar, que não vai sair muito bem. Então, é muito relacionado a essa insegurança pessoal. Porque tem os complexos, como foi colocado. Então, eu acho que eu não dou conta, eu me coloco sempre abaixo dos outros, né? Eu preciso da minha mãe, preciso da minha esposa, eu preciso de todo mundo. Mas eu dificilmente me encontro. Segurança pessoal, então, implica, ó, se eu não tiver local nenhum para segurar fora de mim, eu tenho que ter um lugar para segurar em mim mesmo. Não, eu confio no que eu estudei na faculdade. Eu confio no que eu aprendi nos cursos que eu fiz. Isso me dá segurança, eu vou lá e faço. Né? Eu vejo muita gente sofrendo, principalmente nessa questão da exposição. Né? Queria fazer palestra, mas eu tenho medo, vou ser julgado. Não, você não vai ser julgado porque você já foi por você. Tá? Quando você sente que não pode ir lá porque corre o risco de fracassar, você já fez o julgamento e está tirando a chance de uma pessoa que está lá buscando resposta de ouvir a tua palavra. Mas eu não sou tão bom quanto os expositores famosos. Ninguém é tão bom quanto os expositores famosos. Por isso que eles são famosos. É um caminho que nós temos que tentar alcançar.
Quem sabe um dia? Mas por hora, nós vamos começando por baixo. O ponto é que, às vezes, na sua simplicidade, no seu desconhecimento da ciência de fazer uma palestra, você consegue tocar uma pessoa que já está cansada de palestrantes que ficam usando termos técnicos que ela não entende nada. Então não subestime aonde nós podemos alcançar. A segurança pessoal se baseia no quanto eu conheço sobre aquilo, no quanto eu experimentei sobre aquilo, para tecer opiniões e para executar comportamentos. E ela responde pelo descontrole da emoção na conduta do relacionamento com outras pessoas. Isso explica o ciúme, isso explica essa agressividade. Claro que eu vou ter ciúme se eu não tenho segurança pessoal. Não, mas eu sou gordo, eu sou alto, eu sou baixo, eu tenho a voz fina, eu tenho a voz grossa. Aí a pessoa sempre vai me trocar por qualquer outra, né? O indivíduo olha para a namorada dele e pensa, ela deve estar comigo por dó. Ela deve estar comigo porque não acha nada melhor. E aí quando ele olha um cara que ele considera bonito, ele já olha para ela lá. Tá olhando um cara bonito, já quer me trocar. E ele vive em função disso aí, tá? É insegurança pessoal. Segurança pessoal me permite me relacionar bem com os outros. Continuando no livro. A Tereza colocou isso aqui, né? Deixa eu só voltar um pouquinho. Subir aqui, ó. A preparação em tudo na vida, seja trabalho, situações novas que estão chegando, se não se capacitar, como lidar? A Tereza colocou isso. Não tem como, porque você lida com improviso. Tem uma música dos Titãs, que agora eu não me lembro o nome dela, mas que eles falam assim: o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Né? Alguma coisa nesse sentido. E muitas pessoas entendem isso como um bonitinho, mas não é. Né? Quando eu estou distraído, quando eu não me preparo para uma situação, quem me protege é o acaso. O acaso é assim, dados jogados. Eu posso chegar lá para dar uma palestra sem estar preparado e ser maravilhosa, porque veio uma intuição, porque eu lembrei de umas histórias legais e todo mundo gostou. Mas pode ser que eu gagueje, tropece, fale besteira, não conecte as ideias. E isso acontece em tudo. Você pode ser uma mãe maravilhosa não lendo nenhum livro, mas pode ser que você tenha algum problema que um conhecimento básico teria te ajudado a evitar depois que o seu filho nasceu, ou uma coisa que transformaria o parto em algo menos traumático para você e para ele. Mas ficar nas mãos do acaso, tá? Que o acaso não é coincidência, tá? O acaso é essa noção assim que não depende de você. Para que você tenha intuição, você tem que ter, por exemplo, seres superiores ali ao teu lado. E se não estiver? Você vai contar com o quê? E se for um público fechado, pesado, que não dá risada de nada, que fica sonolento? Então comece a pensar nisso tudo, né? A melhor forma de lidar com uma coisa é se preparando intelectualmente para ela e depois executando ela até aprimorar a sua execução. Cometendo falhas, aceitando a vergonha, aceitando os feedbacks. Continuando no texto. O indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, não se atormenta quando enfrenta situações novas e desafiadoras, agindo com serenidade, sem a preocupação exagerada de parecer bem, de fazer-se detestado, de eliminar o outro ou de sobrepor-se a ele. O eu superior é isso mesmo, Mariana, é o self, o eu. Self, eu superior, assim. Nada maior do que isso. Então aqui mais um ponto interessante, quando eu estou tranquilo, porque tenho confiança pessoal, autoconfiança, eu não me atormento com situações novas e desafiadoras, porque eu ajo com serenidade, sem a preocupação exagerada de parecer bem, de fazer-se detestado, de eliminar o outro ou de sobrepor-se a ele. E, então, por isso que esse é o ponto que as pessoas às vezes deixam de fazer coisas, né? Eu já quero ser aplaudido, eu tenho que parecer bem, eu quero chegar lá e parecer um ótimo palestrante sem nunca ter dado palestra, eu quero ser um ótimo pai sem nunca ter pegado uma criança no colo. Não vai rolar. É muito, assim, são chances mínimas, porque não tem um preparo. Tá?
E essa parte também de parecer, eu lembro-me que quando eu comecei na psicologia, eu encontrava muita dificuldade de impor limites para as pessoas, né? Você tá num barzinho ali com os seus amigos e vem alguém, pum. Aconteciam coisas assim, incríveis. 3 horas da manhã, eu lembro uma vez, 3 horas da manhã, uma garota que eu nunca tinha visto na vida, sentou do meu lado, você não é o Vitor e tal, psicólogo, fez sabendo dos seus trabalhos, e eu fiquei pensando, o que está acontecendo, né? E aí ela falou, eu sou homoafetiva e eu quero contar isso para os meus pais, mas eu não sei como. Então, eu comecei a perceber que era difícil. Isso deve acontecer com todo profissional, tá? Do mecânico ao neurocirurgião, ao cara que trabalha capinando lote. O indivíduo sempre quer um conselho de graça, né? E quer invadir um espaço. Então eu criei uma persona, uma imagem de aversivo. O cara é bravo, o cara é ranzinza, não chega perto dele, ele não gosta de conversar, mas os meus amigos sabiam que eu era o oposto disso. Então o que era isso aí? Insegurança pessoal, por não saber colocar limite. Agora eu não posso falar sobre isso, toma o meu cartão, vai no meu consultório. Eu criei toda essa máscara infantil para que as pessoas tivessem medo de se aproximar de mim. E com isso eu perdi também muita gente boa querendo se aproximar. Isso é reflexo da imaturidade, da insegurança pessoal, que me afetava mais naquela época. Não que hoje não afete. Aí, a Cláudia está contando que com a advogada também acontece. Eu acredito que é com todo mundo. Tudo que é uma pontinha, né? Aqui então, deixa eu só voltar. Sem preocupação de parecer bem, de fazer-se detestado, de eliminar o outro ou de sobrepor-se a ele. Porque isso é na relação com o outro, né? Eu não tenho que eliminar o outro, porque senão não adianta. Fica uma coisa de... O indivíduo chega em segundo lugar e pensa, puxa, se ele não estivesse ali, eu seria o primeiro. Mas ele também quer ser o primeiro, ele está feliz. É chato, às vezes, nós vemos assim, principalmente agora nessas pan-americanos aí, o brasileiro ganhou a medalha de bronze, que chato. O norte-americano ganhou a medalha de ouro, para esses caras não faz nem diferença, eles ganham toda hora. Mentira. Quem tá ali é um ser humano, que nasceu nos Estados Unidos, que treinou um tempão, que ouviu os seus xingamentos ali, que tomou bronca, que perdeu, que lidou com a derrota, e agora tá ali curtindo uma medalha de ouro, né? Mas é muito egóico, assim, é muito narcísico da nossa parte de não conseguir ficar feliz com o outro, nem comigo, tá? São 30 competidores, eu fico em segundo, eu só consigo olhar o primeiro. Nossa, se esse cara não tivesse vindo, eu teria ficado em primeiro, olha só. E enxergo os outros 27 que estão lá atrás, 28 que estão lá atrás. Né? Enxergo que o terceiro colocado, às vezes está olhando para mim, se não fosse esse cara, eu tinha ficado em segundo. E nós vamos criando essa animosidade, né? Essa hostilidade entre todos nós, assim. Porque queremos eliminar o outro. Continuando. Esse indivíduo, então, é natural e espontâneo, aberto aos relacionamentos interpessoais, respeitador das ideias e condutas do outro, embora não abdicando das suas próprias, nem as mascarando para agradar ou exibindo-as para impô-las. Isso é sensacional. Eu grifei o não aqui, porque ser natural, espontâneo e aberto aos relacionamentos não significa ser mula de ninguém para ficar carregando carga dos outros, não. Tá? Eu não devo abdicar das minhas condutas, das minhas ideias, mas eu também não preciso mascará-las para agradar ou ficar exibindo para impor. Né? Em coisas pequenas assim, que nós vamos tentando promover mudanças. Mas você já pensou em tal coisa? Você já pensou em tal coisa? Quando eu fiz desse jeito, o pessoal gostou. E não deixa o outro ser quem ele é. Então, é muito claro isso aí, que o indivíduo equilibrado não é um indivíduo bonzinho. Esse é o ponto. Se eu fosse equilibrado naquela época, eu teria conseguido impor limite para a pessoa sem que ela se sentisse rejeitada. Mas eu não tinha condições de fazer uma sessão de terapia 3 horas da manhã de improviso, sobre uma situação pesada como aquela, né? Num barzinho com os meus amigos. Então isso tudo tem que ficar muito claro. Que às vezes se trata do filho pedindo dinheiro, do filho querendo a chave do carro, do marido querendo espaço com os amigos, de você querendo espaço com os amigos, você mulher,
E nós temos essa dificuldade, às vezes, de impor limite, tá? De falar não. Então, isso é muito comum em relacionamento. Chega o cara ou a mulher, amor, você tá tudo bem? Tá. Tem certeza? Eu acho que você tá meio estranha. Não, tô bem. Tem certeza mesmo? Tô, porque tem um motivo pra eu estar ruim? Tem alguma coisa que eu preciso saber? Não, o que está acontecendo? Tem alguma coisa te incomodando? Não, não tem nada. E fica mal uma semana, para depois vir falar. Porque aquele dia você nem me chamou para ir com você lá na padaria de carro. Só isso, tá? Mas aquela pessoa não conseguiu impor o seu limite. Aquela pessoa não conseguiu falar o que ela queria e ficou mostrando através dessas caras feias, dando aquelas fungadas irritantes, né? Porque irrita muito quando a pessoa fala que tá tudo bem e de repente faz. Pô, mas não tá tudo bem, você tá insultando a minha inteligência. Então fica esses processos e a maioria dos casais brigam por essas questões e pais e filhos nem se falam, né? Pouco diálogo. A Virgínia colocou um negócio legal aqui. As pessoas me olham e querem falar sobre dieta e atividade física, como se eu fosse apenas a professora de educação física. E é isso. O nosso ego, né, o nosso eu, está atrelado ao nosso profissional. Então, tem até estudiosos do corporativismo e da psicologia organizacional que eles colocam que o indivíduo, quando perde o emprego, ele como se ele não existisse. Se alguém te pergunta, e aí, quem é você? E você fala, estou desempregado, é como se você não existisse, né? E eu não sou só psicólogo, eu sou psicólogo, eu sou ser humano que exerce a psicologia, que estuda a filosofia espírita, que estuda outras filosofias, que estuda a ciência da psicologia, que pode falar sobre todos esses assuntos, mas que existem limites. Né? Então, um outro ponto. Isso aqui que nós estamos fazendo é um estudo de uma obra que o meu olhar como psicólogo nos ajuda a aprofundar, mas não é uma terapia em grupo, né? Não é uma coisa que vai ajudar no sentido de, não, eu estou aqui para ajudá-los como psicólogo. Não, eu estou aqui como um estudioso do espiritismo para estudar com um grupo que está afim desse trabalho. E isso é uma imposição de limite tranquila, que não afeta. Só que algumas pessoas não conseguem separar essas duas coisas. Né? Então hoje, por exemplo, eu passando de carro na rua, eu vi uma placa colada num poste. Centro Espírita. Fazemos a amarração para o amor, melhoramos a sua condição financeira. Poxa, olha só, né? Como a pessoa está misturando as duas coisas. Você pode ter essas habilidades de ocultismo, de mexer com o sobrenatural, mas quando você associa isso com o centro espírita, você descaracteriza um monte de coisas, né? E da mesma forma que alguns espíritas pensam que toda igreja evangélica serve para tirar dinheiro de fiel e que todo pastor é bandido, daqui a pouco vai ter gente achando que todo centro espírita lida com trabalhos inferiores, né? Então nós temos que tomar cuidado nesse sentido, mas não abdicar das minhas próprias ideias, nem mascará-las para agradar. É muito difícil? Muito. Esse indivíduo, voltando ao texto, dialoga com suave emotividade, assinalando aquele que o ouve com algo agradável e duradouro, que brinda no contato estabelecido. Por sua vez, recebe também alguma dádiva, que irá contribuir para o seu crescimento íntimo. Vamos pegar o exemplo do Divaldo, já que ele é um dos autores dessa obra, né? Coautor da obra. Dialoga com suave emotividade. Você assiste uma palestra dele e assim, não tem alteração de palavra, né? Ele não pega o microfone e começa a dar uns gritos apontando na nossa cara, assim, porque você tem que fazer tal coisa. Não, é linear, assim, é tranquilo, né? É uma paz que ele transmite. Assinalando aquele que o ouve com algo agradável e duradouro, que brinda no contato estabelecido. E aí você está ouvindo aquele indivíduo falar tranquilamente e ele ainda está te dando coisas assim, né? E é potente, não é só olhar para esses livros, é só olhar para os discursos dele, para os textos deles que são colocados na Rede Amigo Espírita. Estou pegando ele como exemplo, mas existem outros, né? Claro.
por sua vez, recebe também alguma dádiva que irá contribuir para o seu crescimento íntimo. Então, imagina o tanto de feedback que ele não recebe. Imagina o tanto de abraço, tanto de oração, tanto de gratidão que ele não tem. Quer dizer, isso é um ser equilibrado. Porque ele não tem limite de onde as coisas dele chegam. Eu sempre coloco aqui, tentem não trabalhar com PDF, tentem comprar o livro original, porque isso aqui envolve um monte de coisa, inclusive legislação. Tá? Não adianta fazer um estudo desse, estudar uma obra dessa, que tem uma potência tão grande de modificar a tua vida e não querer pagar, sei lá quanto custa esse livro, 25, 30 reais, que é metade do preço de uma terapia numa cidade pequena. Então é injusto. Só que nós não vamos ver o Divaldo preocupado porque tem alguém lendo um livro dele em PDF. Ah, não, esse cara pirateou meu livro, eu quero o meu dinheiro. Por quê? Porque ele não sente que nós devemos algo para ele. Ele fez a parte dele como médium, trouxe o trabalho ao conhecimento público, usa os recursos desse trabalho para desenvolver outros trabalhos na área social e vai se desenvolvendo. Então ele recebe muito mais do que ele dá. Muito mais do que ele dá. Não importa se ele esteja falando para um lugar com 5 mil pessoas, com 30 mil pessoas. Essas 30 mil pessoas vão agradecê-lo mentalmente e ainda vai ter um monte de gente por aí no Brasil e fora do Brasil também o agradecendo. Então esse é o ponto do indivíduo equilibrado. O indivíduo equilibrado tem segurança pessoal porque nunca está sem. Tá? Quem fica lutando por migalha, querendo espaço, é o pobre de espírito. Porque eu que falei isso numa palestra, como é que esse cara tá usando? Eu que falei isso numa palestra. Nossa, separa a amizade, briga, acaba com tudo, porque não quer dividir um conhecimento. O livro está esgotado em vários lugares, graças a Deus, e o estudo está dando uma força muito grande também. Aqui, ó, o Celso falou que pagou 38. Olha, é o que eu falei, uma sessão de terapia custa 60 reais, numa cidade pequena, tá? Aqui em São Paulo entre 200 e 300, e vai durar 50 minutos. Esse livro aqui nós já estamos estudando há 22 semanas, então é barato, tá? Se pedissem 300 reais nesse livro ainda estaria barato, deixando claro que nem eu e nem a Rede Amigo Espírita ganhamos qualquer coisa com a venda desse livro, tá? Eu só não quero ser conivente com o furto da propriedade intelectual. Então, vamos lá. Do interrelacionamento nascem experiências proveitosas para o amadurecimento psicológico constante do ser. Então, eu grifei o constante aqui justamente para que isso não nos desmotive. Tá? O que poderia nos desmotivar? Enxergar que estamos longe demais de onde queremos chegar, ou enxergar que já estamos onde queríamos. Então, o indivíduo, se ele pensar que ele já alcançou, entra uma frase do Chandra Lacombe para concluir bem isso. Quem pensa ser grande não pode crescer. Quando o indivíduo imagina que chegou, aí ele não tem como crescer e naturalmente desmotiva. Tá? Por isso é sempre importante ter em mente que este amadurecimento psicológico é constante. Tá? O amadurecimento psicológico é do ser. Não é do corpo físico, não é da Fátima Soares, não é do Luiz Rocha, do Vitor, do Zé Aparecido, é do ser, daquilo que nós ultrapassamos como corpo físico e como estamos vivendo espiritualmente. Então vamos lá. Aqui nota do expositor. Então, como eu fiz com o primeiro, eu fiz também com o segundo. O segundo se refere à minha conduta para com o próximo. Causa insegurança pessoal. Se eu tenho insegurança pessoal, os efeitos são descontrole das emoções nas relações com o outro. E isso vai se manifestar através de comportamentos como retraimento, suspeita, narcisismo, aparência de conhecedor de toda a verdade, medo, loquacidade, presunção instigante. Este conhecedor de toda a verdade é o indivíduo que eu tenho mais dificuldade de trabalhar junto, porque ele blinda demais, né? É refratário, é teflonado, como chamam, né? Tudo que cai nele desliza.
Então, e sempre tem alguém. Toda mesa que você vai tem alguém que sabe tudo, né? O pseudo-sábio, o pseudo-intelectual. Ele consegue explicar todas as coisas do mundo, mas o filho dele está lá negligenciado, o trabalho dele está lá sendo feito de qualquer jeito. Então, o que isso aqui importa? Por que eu fiz essa didática? Se você percebe comportamentos de retração, se você percebe comportamentos desses que estão colocados aqui, narcisismo, né? Quando você sente que tudo gira ao seu redor, se esqueceram de você, ninguém pode ser feliz. Se a tua namorada sair com as amigas, ela não pode sair sorrindo nas fotos, senão ela não pode ser feliz longe de você. Se você imagina que você se afasta da sua empresa nas férias e fica morrendo de medo da pessoa que está ocupando a sua função pegar o seu lugar, isso tudo é narcisismo, né? Não está pensando no bem da empresa, não está pensando na gratidão pela pessoa ficar no seu lugar. Tem gente que volta antes das férias, vende as férias, porque tem medo de sair e perder o emprego. É uma realidade? É uma realidade, mas se você for bom, o mercado te quer. Tá? Fala aí, está em crise, todo mundo está em crise, mas você passa, pelo menos aqui em São Paulo, se você passa ali na Avenida Paulista, tá cheio de gente engravatada, cheio de gente indo trabalhar. Então é o seguinte, emprego tem. A questão é que a crise faz com que as empresas gastem só com os melhores e só com o que é vital para o seu desenvolvimento. E é nesse ponto que eu tenho que me destacar. Eu me destacando, eu vou ter um lugar no mercado. Então eu não posso ter medo de sair em férias porque vão tomar um emprego, porque aí eu saio em férias, fico tenso com medo daquilo, eu não descanso nada, e aí quando eu vejo eu estou há 5 anos trabalhando direto, porque nas minhas férias eu fico preso à empresa. Tá? Então, se existe algum desses comportamentos, a causa está na insegurança pessoal. Agora, quando eu penso na minha conduta para com o próximo, e eu transformo em causa o aprendizado com relacionamentos interpessoais, eu aprendo com as minhas relações os efeitos segurança pessoal, tranquilidade, ausência de medo e confiança. Manifestos em comportamentos, espontaneidade, resignação, disponibilidade e assertividade. Por quê? O que é aprender com relacionamentos interpessoais? Bom, tem tuas 3 últimas amizades te traíram? Os 3 últimos sócios que você teve te passaram a perna? Começa a perceber que se tem um ponto, um resultado comum, tudo na vida tem que funcionar como uma equação, tá? Vai funcionar como uma equação. Se o resultado é o mesmo, significa que as variáveis são as mesmas. Não tem como. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Para que 2 mais 2, para que o resultado seja 3, vai ter que ser 1 mais 2 ou 2 menos 1. Então, se todos os teus sócios te passam para trás, em algum ponto você não está amarrando bem o seu contrato. Se todos os teus namorados te traem, talvez em algum ponto você esteja escolhendo as mesmas pessoas, da mesma forma. Então, onde eu coloco muito isso para as pessoas olharem, eu não quero que minha namorada use roupa curta, que use decote. Conheceu ela onde? Conheci num barzinho. Como ela estava vestida? Ela estava de saia e decote, eu achei bonito. Então, meu amigo, ela vai usar decote. Se ela não usar na tua frente, ela vai usar pelas tuas costas. Se ela não usar na tua frente nem nas suas costas, ela não está feliz por inteiro porque ela gosta daquilo. Não adianta. Não adianta encontrar o amor da sua vida bêbado 3 horas da manhã e esperar que essa pessoa seja fiel porque o beijo foi maravilhoso. São muitas pessoas que dizem sofrer pelos mesmos motivos, mas não percebem que estão realizando as mesmas causas. Tratando os filhos do mesmo jeito, não tem acaso nessas questões. Só tem acaso, como foi dito, quando você não se prepara. Se você sabe o que está acontecendo, ótimo. Então você está lá com um filho de 5 anos de idade e vai ter uma palestra gratuita na sua cidade com prevenção às drogas. Eu não uso drogas, eu não vou assistir. Vai, porque o dia que você achar maconha no quarto do seu filho, não vai ser um desespero calamitoso. Você já vai ter conhecimento sobre aquilo. Vai estudando sobre as coisas. Vai estudando os principais pontos onde as pessoas sofrem. Gravidez na adolescência, uso de drogas, alcoolismo, bullying. Vai percebendo, porque aí o palestrante vai te falar, tais comportamentos são naturais da criança que está sofrendo bullying. E aí você vai perceber isso no seu filho, né? São todas questões assim, eu tenho que me preparar, eu tenho que estar disponível para o aprendizado.
e aprender com os relacionamentos interpessoais anteriores. Aí eu resigno, porque eu entendo que nada acontece por acaso e que eu aceito as coisas como elas são. Aceito que o outro tem o direito de me trair, de me enganar, de me passar para trás, e começo a perceber também as pessoas que me presenteiam, que me acariciam positivamente, aquelas que são carinhosas comigo, e não fico preso só a isso, tá? Tem gente que te sacaneia? Com certeza. Mas também tem muita gente que faz o bem para você. E talvez não estejam recebendo a sua gratidão porque você está aí preocupado demais sofrendo com os que te machucam. E nós fazemos isso muito, né? A esposa está lá querendo se aproximar para conversar e o cara dá uma patada nela. Ah, você não tá vendo que eu tô nervoso? Ok, mas não é com ela que você está nervoso, tá? Então olhe que tem uma pessoa ali querendo te ajudar. E isso vai te fazendo aceitar melhor, resignar com as falhas que existem no outro. E encerrando, indo para o encerramento, né, no livro, no terceiro caso, faz-se doador, livre de exigências, sem paixões dissolventes, vinculando-se e amando, ou liberando-se sem ressentimentos. Constatando, porém, que em todo relacionamento há sempre uma bela aquisição de vida, pela empatia que provoca, pelas expectativas que desperta e pela convivência enriquecedora. Então, é mais fácil ir para frente um pouquinho do que para trás, ó. O terceiro item se refere a desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais. Tá? Então, nós vimos assim, a primeira parte, eu comigo mesmo, eu com o outro, e na terceira, eu desenvolvendo os valores íntimos para mim e para com o outro. Então, no terceiro caso, esse indivíduo faz-se doador, livre de exigências, sem paixões dissolventes, vinculando-se e amando, ou liberando-se sem ressentimentos, constatando, porém, que em todo relacionamento há sempre uma bela aquisição de vida pela empatia que provoca, pelas expectativas que desperta e pela convivência enriquecedora. Isso aqui se aplica, por exemplo, a divórcios. Assim, eu fico com muita pena de homem ou mulher que se acha esperto porque vai ficar com metade do que o outro tem. Então vamos pensar numa mulher aí que casou com um cara rico para ser madame, faz 15 anos que eles estão casados, apaixonou mesmo, tá? Não estou dizendo que foi um golpe do baú, mas apaixonou. Mas falou, bom, o cara é rico, eu não preciso fazer nada, fico o dia inteiro em salão, fico o dia inteiro comprando em shopping, fico o dia inteiro vivendo essas coisas, e 15 anos depois ele troca ela por outra pessoa, ou se não a troca por outra pessoa, chega nela e fala, ó, não está mais dando certo, nós vamos nos separar. E aí ela vai na justiça e quer metade de tudo aquilo e não sei o que, e não sei o que. Olha, eu tenho pena dessa pessoa porque em 15 anos a única coisa que ela construiu foi o que o outro tem. Ela tinha todos os recursos para fazer cursos, para se atualizar, para se especializar, para não precisar do dinheiro daquele marido, e a escolha dela foi viver em função daquele dinheiro, assim. Então, é uma pena, porque é um espírito que perdeu uma chance imensa, e na cabeça dela, ela é super esperta. Tirei metade do que ele tinha, olha a vida que eu tenho. Eu sinto lhe informar que isso vai se transformar em imensa tragédia quando as cortinas fecharem, porque você perdeu uma chance de desenvolver a si mesma, ou a si mesmo, utilizando recursos do outro, né? E viveu com os recursos do outro, né? Isso não pode ser positivo. Tá? Porque, ó, não libera sem ressentimento. Não, eu vou acabar com a sua vida, eu vou destruir você. Vocês me demitiram, eu vou colocar vocês na justiça e vou falir essa empresa. Isso é uma pessoa que não tem ainda o equilíbrio emocional, porque não tem resignação. Não consegue enxergar que às vezes uma perda momentânea é um degrau para uma conquista maior. Voltando ao livro. Avançando no equilíbrio da emoção, o encantamento da existência física libera-o da queixa, das frustrações, dos tormentos, que são resquícios do período egoístico ultrapassado, para viver as excelências de cada momento novo e de todas as horas provindouras, sem angústias pelo ontem, nem ansiedades pelo amanhã. Tá? Então, à medida que nós vamos avançando nesse equilíbrio da emoção, o encantamento da existência física libera-o da queixa.
das frustrações e do tormento. Porque eu chego à conclusão, entre outras coisas, que é maravilhoso estar aqui. Olha quão difícil é isso funcionar. E eu tenho um. Né? O ser humano não consegue fazer um corpo físico. Nós estamos agora conseguindo fazer órgãos em protéticos, né? O coração de plástico, alguma coisa para ajudar em transplantes, mas nós não conseguimos ainda fazer órgãos em laboratório. Nós não conseguimos recriar um ser humano. E nós ainda assim habitamos um corpo humano. Então, quer dizer, só de estar aqui já é uma sensação maravilhosa de aprendizado. Isso diminuiria a necessidade de se reclamar. Porque essas necessidades de se queixar e as frustrações e os tormentos são resquícios do período egoístico, ultrapassado. E aí nós conseguiríamos viver as excelências de cada momento novo, incluindo os considerados dolorosos, e de todas as horas por vindouras, sem angústias pelo ontem, nem ansiedade pelo amanhã. Então aqui, também da forma didática, no que se refere a desenvolver os valores íntimos em relação a si e aos demais, causa egoísmo. Se eu tenho egoísmo, o efeito disso é desequilíbrio emocional. E isso se manifesta nos comportamentos de queixa, nas frustrações e nos tormentos. Tá? Então, se eu estou me queixando muito da vida, se eu estou sentindo que eu estou me frustrando demais, ou que eu estou passando por muitos tormentos, a causa disso é o egoísmo, segundo eles, manifesto pelo desequilíbrio emocional. Caso eu faça o caminho oposto e coloque como causa a empatia e o altruísmo, que é o diferente do egoísmo, é o outro, os efeitos desapego, capacidade de amar, ausência de angústias e ansiedades, manifestos nos comportamentos de doações, tá? Não é só dar roupa, não é só dar sopa, é dar o seu tempo para um trabalho voluntário, é dar o seu ouvido para escutar uma pessoa que está em sofrimento. Transigência, quer dizer, você aceita a mudança, você permite que ela aconteça, não precisa que as coisas sejam sempre do seu jeito, não é só você que tem razão. Perdão, porque você consegue perceber que o outro não errou por mal, errou por ignorância, e que não adianta ficar ressentido, não adianta ficar magoado, nem cobrar do outro algo que ele não tem para ele mesmo. E humanização, porque isso vai me permitir enxergar que os outros são humanos, então eles erram, eu erro, os meus erros vão me machucar menos, o erro do outro vai me machucar menos, tá? Mas o indivíduo que não tem palavra, tá? O indivíduo te sacaneou, passou para trás, ele não tem palavra. Como é que ele pode te dar alguma outra coisa? Se você deu confiança para esse indivíduo, a falha foi sua. O erro foi seu. Agora, se você fez isso sem pedir nada em troca, aí foi um acerto. Agora, se você deu confiança para um indivíduo que não tem palavra, como é que você pode cobrar dele algo que ele não tem? Ele não tem. Ele mente para ele mesmo, ele mente para a esposa, ele mente nas orações dele. Você é só mais um, né? Não leve essas coisas para o lado pessoal. O cara que te rouba, o cara que te engana, o cara que fica na maledicência aí falando absurdos de você, é o que ele tem. Pensou que pequeno isso? Você está aí vivendo a sua vida e a única coisa que a outra pessoa tem é falar mal da sua, essa pessoa precisa urgente de uma doação. Está faltando vida na vida dela, porque ela não tem do que cuidar. Então, não adianta ficar preso a isso, ressentindo, são sintomas do desequilíbrio emocional, tá? Então se refere sempre a analisar como eu lido comigo mesmo, analisar como eu lido na relação com o outro e buscar desenvolver no íntimo essa afetividade de forma equilibrada, pelo altruísmo, pela doação, pela percepção, pela resignação, pela análise fria, racional do que eu estou vivendo, né? Sem ficar achando que eu sou o melhor cara do mundo ou o mais monstruoso, mas aceitar a minha humanidade. Ok? Então no próximo encontro continuaremos o ser emocional, parte 3, como eu disse, é uma parte bem menor, então pode existir tempo para que conversemos um pouco mais nas perguntas, tá bom? E aí no dia 4 de agosto não haverá estudo, tá? Então deixo aqui o meu boa noite a todos vocês, meu muito obrigado à Rede Amigo Espírita por ceder esse espaço, pela confiança no meu trabalho, muito obrigado ao Divaldo e a Joana por fornecerem esse material, e a todos vocês que acompanham no SoundCloud, vocês que acompanham no YouTube, você que acompanha no YouTube, faz igual
Cadê ela? Deixa eu ver. Tem mais de 70 pessoas aqui, eu me perdi. Mas faz igual a Cal, faz outras pessoas que estão aqui pela primeira vez, vem aqui visitar e você vai ver que aqui no chat muita coisa que eu não falo acontece, troca de livros, de sugestões, de um monte de coisa que vai te ajudar bastante também, ok? Então, nos vemos semana que vem. Desejo a todos aí uma ótima semana de reflexão, possamos continuar crescendo nesse trabalho. Muito obrigado.